juntos novamente para darmos sequência ao nosso estudo do livro O Passe como Cura Magnética, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Capítulo 14. Como circulam as forças radiantes no doador? Isso está para maior compreensão do mecanismo de doação, consulte as ilustrações deste livro repetidas no fim do capítulo. Continuando. Para traçarmos o caminho das forças radiantes do organismo do doador, é preciso relembrar, preliminarmente, onde tudo tem início a seguir, os pontos já conhecidos da integração cérebro-mente, corpo-espírito, segundo as revelações espirituais da obra de Chico Xavier e Emmanuel. O médico Hilário Silva perguntou ao instrutor Aulus por que motivo a energia transmitida pelos benfeitores espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns passistas? O mentor respondeu que não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé, pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, em seu capítulo 17. Esse livro já está lido aqui no canal. A adesão da vontade do médium é fundamental para a aplicação do passe. Quando recebe o influxo do mentor e adere ao serviço de doação, encaminha o pensamento na direção do alvo, expedindo as energias radiantes que é capaz de produzir. Recordemos Kardec. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens, ou digo, os seres humanos manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o ser humano. Isso está na Gênese, no seu capítulo 14. Muito em breve a Gênese estará lida aqui no canal. Continuando. Preliminarmente, portanto, é preciso haver o consentimento por parte do passista quanto ao trabalho a ser realizado. Livro Evolução em Dois Mundos, parte 2, capítulo 15. Como os pensamentos são produzidos pelo corpo mental, sob o influxo direto da alma e reflexões profundas do inconsciente, é natural que a mente do passista seja convocada em primeira instância ao serviço de doação. Irradiados do corpo mental, os pensamentos são recolhidos no centro mais importante do perispírito, o coronário. Como este supervisiona os demais centros vitais, que estão entrelaçados no perispírito e também no corpo físico por redes plexiformes que interligam o sistema físico etérico, é fácil compreender que os pensamentos correrão por essas vias, manifestando-se integralmente no organismo físico. Portanto, por mais que se gesticule com as mãos para o alto, em busca da força espiritual, esta não começa a circular por elas. Antes atinge preliminarmente a cabeça do médium e só depois é que escorre pelas mãos, sendo então distribuída ao beneficiário. O centro coronário, portanto, tem papel fundamental na circulação das forças radiantes no organismo humano, porque é o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças perispirituais organizadas, sendo ele quem assimila os estímulos do plano superior, transmitindo-os aos demais centros de força. Sua vinculação ao corpo físico dá-se através do diencéfalo. Sobre este, mais particularmente, sobre a glândula pineal, epitálamo e o tálamo, que derrama toda a produção de pensamentos, competindo a esta última estrutura, o tálamo, a função de distribuí-los a todas as regiões do sistema nervoso. Para compreender melhor a integração corpo-espírito, recomendamos a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, 5, 8 e 13. Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, 8, 9, 10, 11, 17 e 22. Ou seja, é melhor ler todo o livro, não é, meus amigos? E lembro sempre, esses livros já estão presentes aqui no nosso canal, da toda a série André Luiz. Então, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Seguindo,
Ao mesmo tempo, entram em funcionamento outras estruturas nobres de muita especialização, entre as quais as glândulas pineal e epífise, que estão incumbidas de levá-los através de mecanismos complexos, sofisticados, a trilhões de células do corpo físico, deixando impressas nelas suas características essenciais. Com as grandes revelações científicas de 1958, tomamos conhecimento de que a alma atua no citoplasma da célula. Neste, várias organelas, entre as quais a mitocôndria, o aparelho de Golgi e o centríolo, que são chamadas biósforos, recebem a influência direta do comando mental. São, portanto, os fatores internos citoplásmicos que governam as funções complexas do genoma, com mecanismos automáticos e sofisticados. É a alma, o software, no comando dos trilhões de células do organismo, com capacidade de mudar o genoma, o hardware, em qualquer tempo. Sabemos hoje, com o final da primeira parte do projeto do genoma, que a revelação está certa. O citoplasma envia ordens de comando ao núcleo celular, pedindo aos genes que sejam expedidas ordens para a fabricação de determinadas proteínas de seu interesse. Obedecendo ao comando, eles, os genes, enviam os moldes do RNA, que se constituem mensageiros da resposta e que vão determinar a fabricação solicitada nos ribossomos do próprio citoplasma. Há muita coerência, portanto, entre a revelação feita em 1958 por André Luiz em Evolução em Dois Mundos e a constatação da ciência divulgada em fevereiro de 2001 sobre a ascendência do citoplasma no comando da célula. Vejam só, meus amigos. André Luiz disse isso em 58. Em 2001, a ciência descobriu a mesma coisa. Quando a ciência chegar lá, a espiritualidade estará sentada no cume da montanha do conhecimento. Vamos estar atentos a isso. Continuando. Assim, nossos sentimentos, ideias e atos passam a fazer parte dos centros de força, órgãos e células plasmando os efeitos agradáveis e desagradáveis de nossa produção mental em todos os veículos de apresentação. Do corpo mental às células microscópicas, tudo é exteriorização da vontade do espírito, que tem características únicas. Com relação à circulação das forças radiantes, há ainda um ponto fundamental a ser considerado: a localização do corpo vital, ou duplo etérico, no corpo físico. Em qualquer estudo sobre circulação do ectoplasma nos diversos envoltórios espirituais do médium ou do receptor, é preciso então esquecer que o perispírito, ou é preciso não esquecer que o perispírito está fortemente radicado no sangue. Mecanismos da mediunidade, no seu capítulo 22. É justamente aí, na corrente sanguínea, que circula o corpo vital, duplo etérico ou ectoplasma, a parte mais periférica do perispírito, exteriorizando-se em parte na aura ou fotosfera psíquica do ser, conforme já vimos. É importante ressaltar também que é uma matéria com propriedades muito especiais, porque ora pode tornar-se visível, ora permanecer gasoso, de forma dispersa, sem que se possa vê-los pelos sentidos comuns. Tanto o nosso sangue quanto o dos animais está repleto desse fluido vital. O ectoplasma é utilizado nos diversos fenômenos de efeitos físicos. Antigamente, eram muito mais comuns os socorros espirituais prestados aos enfermos por desencarnados que se materializavam, parcial ou integralmente, a fim de curar o corpo físico com aplicação direta de energias radiantes. Nos dias de hoje, ele é utilizado nas cirurgias, nas curas espirituais. Tanto o médium pode fornecê-lo em estado de dissociação das forças anímicas, quer dizer, em desdobramento, quanto nos passes ou nas transmissões fluídicas, nos serviços comuns de auxílio espiritual aos doentes, realizados nos centros espíritas ou nas instituições que utilizam o fluido magnético como terapia. Resumindo, podemos dizer que os passistas afiguram-se como duas pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça,
ao contato com os mentores espirituais. A importância do sangue na mediunidade curativa. É para o sangue, portanto, que devemos voltar a atenção no estudo de qualquer processo fluidoterápico. André Luiz destaca basicamente esse ponto no livro Mecanismos da Mediunidade, em seu capítulo 22. No sangue circula praticamente todo o nosso patrimônio de energias vitais, concentrando-se aí nossas forças radiantes ou ectoplasmáticas empregadas nos passes. De uma maneira poética, o instrutor Alexandre lembra que o sangue, diz ele, em seu fluxo e refluxo incessante, na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade de maneira absoluta. Então sobrevém a extinção do tônus vital, do campo físico, ao qual se segue a morte, com a retirada imediata da alma. Isso está em Missionários da Luz, no seu capítulo 13. Assim, o sistema hemático representa no corpo físico o conjunto das energias circulantes no corpo espiritual, ou perispírito. Energias essas tomadas em princípio pela mente através da respiração, ao reservatório incomensurável do fluido cósmico. Ligados especialmente ao centro de força esplênico, os órgãos físicos do sistema hematopoético produzem as coletividades corpusculares das hemácias, dos leucócitos, trombócitos, macrófagos e outras unidades, a se dividirem inteligentemente em famílias numerosas, movimentando-se em trabalho constante, desde os fulcros geratrizes do baço e da medula óssea, do fígado, dos gânglios, até o estrona dos órgãos. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, parte 2, capítulo 15. O fluido magnético atua particularmente nas células sanguíneas e histocitárias, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Como vemos, o fluido vital estimula a fabricação de maior número de anticorpos, ao mesmo tempo em que favorece o combate aos processos patogênicos, diminuindo-os ou destruindo-os completamente, sendo, portanto, os passes magnéticos, tanto quanto a água fluidificada, bastante indicados para aumentar a eficácia do sistema imunológico. E todos sabemos quanto isso é importante na preservação da rigidez mentofísica, que inclui a luta contra o câncer e os processos infecciosos em geral. Como não é difícil deduzir, o sistema de defesa no organismo sofre igualmente graves desequilíbrios com os desregramentos de natureza física ou moral da criatura humana. Do mesmo modo, fica fácil compreender o inverso, o equilíbrio de suas funções nas mentes sadias e cumpridoras dos deveres espirituais. Esse equilíbrio pode ser detectado em pesquisas médicas recentes, com as quais se constatou que pessoas praticantes de uma religião têm maior defesa imunológica e vivem mais. Seja, porém, qual for a condição dos que estão em busca do passe, o doador compete auxiliar sem impor condições dessa ou daquela maneira, procurando transfundir energia em quem esteja precisando, com o passe magnético, notadamente aquele que se baseie no divino manancial da prece. A vontade, fortalecida no bem, pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade novamente ajustada, a confiança magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o organismo como um todo, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15, segunda parte. Nas casas espíritas popularizou-se o seu uso, mas o passe já deveria ser permitido e aplicado comumente nos hospitais, instituições de saúde, devido ao seu importante valor terapêutico.
Os médiuns, devidamente orientados por instituições moralmente credenciadas, deveriam ter permissão para prestar essa ajuda humanitária nos leitos de dor a quem solicitasse, pois além do seu potencial criativo, é fornecido sem custo algum. Por isso é que todo recomendável que o passista se empenhe no estudo da constituição do ser humano, principalmente no que diz respeito aos dados gerais do organismo físico, ao seu entrosamento com o corpo espiritual, para ter mais confiança no trabalho e ser realizado pelo mundo espiritual por seu intermédio. Mas há também outra revelação sumamente importante para se compreender a circulação da força radiante, a forma como se entrosa o mentor e o médium para fazê-la circular. Livro Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo 17. É importante ressaltar que, sejam quais forem os gestos ou trejeitos adotados pelo passista, muitos, como dissemos, costumam levantar as mãos para o alto, pensando em favorecer o contato com as forças superiores. Na verdade, nada disso importa, porque a primeira e mais importante ligação com o mentor dar-se-á sempre através da cabeça ou da mente e não das mãos. A partir da ligação mental com o mentor, o médium passa a irradiar pelas mãos chispas luminosas, comunicando-as aos pacientes que as recebem. Da mesma forma, por meio do halo vital ou aura, primeiramente na cabeça, depois onde mais tenha necessidade. No trabalho do passe, portanto, estabelece-se uma ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e, é claro, com a esfera superior, que vem em auxílio de ambos, tendo em vista a atividade constitutiva da base da prece, na fé no total desinteresse material. O passe será tanto mais eficiente quanto mais intensa for a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios. Afinal de contas, em uma distância é o próprio enfermo que se cura. Por isso, tem de concentrar suas forças no trabalho restaurativo dos trilhões de células que compõem o seu organismo perispirítico. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. Para isso, tem de se aproveitar a ajuda que recebe para comandar a própria restauração. A cura é, na verdade, uma autocura. Como é que o passista deve transmitir o passe? Antes de abordarmos esse assunto, que é bastante polêmico, vamos estudar casos de interferência espiritual recolhidos na literatura mediúnica para verificar se os gestos dos encarnados têm alguma influência na transmissão do fluido magnético. A seguir, as imagens dos sistemas citados no início dessa leitura. Aqui estão os chakras distribuídos no corpo físico. Sistema digestório está ligado ao chakra gástrico, digestão, absorção, que carrega um fluido vital. Regula a penetração de concentrados fluídicos. À direita da gravura vê-se o baço, que pertence ao chakra esplênico. Está ligado ao sistema hemático. Produz hemácias, leucócitos, trombócitos, macrófagos e outras unidades que fazem parte de famílias numerosas, todas de capital importância na defesa e sustentação do organismo. Eu lembro a todos que já está aqui nessa playlist um vídeo que só fala sobre os chakras. Não é um vídeo produzido por mim, é um vídeo de outro canal, mas que vai ajudar muito na explicação, no entendimento dessas imagens e desse texto. Ligado ao centro laríngeo, controla a respiração, a fonação, conectando ao sistema sanguíneo, sede do corpo vital, do duplo etérico. Há um processo fisiológico perispiritual que transforma o fluido universal em fluido vital, tendo como sede a mitocôndria. Os genes da mitocôndria, provavelmente, sejam os responsáveis pela produção do fluido vital da existência inteira. Ectoplasma transita no sangue. O fluido vital está presente, portanto, em todo o sistema hematopoético. Sistema nervoso, o sistema está ligado por uma forma desconhecida ao organismo humano. André Luiz, essa força constitui emanação neuropsíquica que assegura o equilíbrio entre a alma e o corpo. Então, como já disse aqui mesmo, assistam o vídeo
que vai explanar mais sobre os chakras, suas localizações e funções. Por hoje ficamos por aqui, eu aguardo a todos no nosso próximo capítulo.